Com base na palestra de Eckhart Tolle, o ponto central da mensagem gira em torno do verdadeiro significado de um retiro. Não apenas um afastamento físico do cotidiano, mas uma retirada interior da identificação com o eu condicionado, com o pensamento incessante e com os problemas da vida. Segundo Tolle, esse processo permite o reencontro com o que tradições espirituais chamam de natureza búdica, Cristo interior, Atman ou simplesmente presença. É essa essência profunda, silenciosa e viva que todos carregamos e que só pode ser acessada quando cessamos, mesmo que por breves momentos, a tagarelice mental que forma a nossa identidade habitual. Imagine por um momento que você não precisa mais carregar o peso de ser alguém. Que você pode, mesmo que só por instantes, deixar cair o fardo do nome, da história, das expectativas. E se por um breve momento você pudesse apenas ser, sem esforço, sem defesa alguma, apenas uma presença viva, silenciosa, consciente. O que sobraria de você se tudo aquilo que você pensa ser desaparecesse por alguns segundos? Talvez essa pergunta pareça desconfortável, mas também pode ser libertadora. Muita gente busca retiros em lugares distantes, florestas, montanhas, templos, e sim, o silêncio externo pode ajudar. Mas o verdadeiro retiro, aquele que transforma de verdade, acontece por dentro. Não se trata de fugir do mundo, mas de se afastar da tagarelice incessante da mente, de se retirar por escolha consciente da confusão criada pelo ego. Eckhart Tolle nos convida a fazer exatamente isso, a dar um passo para trás, sair do palco e sentar na plateia da própria vida, apenas observando, apenas estando. Nesse espaço interno, onde os pensamentos perdem força e o ruído se aquieta, algo diferente começa a emergir. Uma calma que não depende das circunstâncias. Uma clareza que não vem do raciocínio. Uma presença viva que sempre esteve aí, mas foi ofuscada pela mente agitada. As tradições espirituais chamam essa essência de muitos nomes: natureza búdica, Cristo interior, Atman ou Eu Sou. Mas, na prática, ela não precisa de rótulo. Você a reconhece quando toca, quando sente, quando sabe sem saber como sabe que aquilo é real. Talvez você já tenha sentido isso antes, num pôr do sol inesperado, num momento de silêncio entre lágrimas, ou ao observar alguém dormir em paz. Momentos simples, mas cheios de uma presença que não pode ser explicada, apenas vivida. É essa dimensão que Tolle nos lembra de reencontrar, não como uma ideia bonita, mas como um retorno ao que sempre esteve aqui, esperando que você parasse, que você largasse o controle e que você se abrisse. Essa jornada não exige que você mude quem você é. Pelo contrário, ela convida você a largar tudo aquilo que você não é e a redescobrir o que sempre foi. Aquilo que observa, que acolhe, que respira com o mundo, mas não se perde nele. Esse é o verdadeiro retiro. Não precisa de malas, nem de reservas. Só de coragem. Coragem para ficar em silêncio. Coragem para olhar para dentro e permitir que no espaço onde a mente se cala, surja a beleza inegável do seu ser, a sua presença mais pura, aquela que não precisa de nome nem de aprovação, só de um instante de atenção e de um coração disposto a escutar o que sempre esteve sussurrando bem aí dentro de você.
Deixei um link abaixo nos comentários para você conhecer um guia inspirado em Eckhart Tolle, um e-book com 30 jeitos para o silêncio interior. São 30 jeitos diferentes para você aplicar um por dia durante 30 dias e praticar a silenciar sua mente. Confira! A chave para essa transição, segundo ele, é a prática deliberada da presença. Em um ambiente de retiro, repleto de natureza e silêncio, torna-se mais fácil perceber o que está ao redor sem a constante necessidade de rotular, julgar ou planejar. Tolle encoraja a caminhar como se fosse uma criança descobrindo o mundo, com leveza e olhos atentos. Estar presente não é uma técnica complicada, é um retorno simples à percepção direta, à experiência pura do agora, sem a interferência contínua do pensamento. Isso por si só já é uma libertação do falso eu. E o mais bonito é que essa presença não exige esforço. Ela não precisa que você faça algo. Ela acontece quando você para de tentar controlar tudo. Quando você relaxa dentro de si e começa a notar o que sempre esteve ali: os sons, os cheiros, a luz, o vento no rosto. Coisas simples que a mente costuma ignorar porque está sempre em outro lugar. Tolle nos convida a retomar o contato com essas sutilezas, como se a vida fosse redescoberta instante por instante, sem pressa e sem filtro. Sabe aquele momento em que você observa uma folha caindo, sem pensar em nada? Ou quando escuta o canto de um pássaro e, por um segundo, não há ninguém dentro de você comentando? Esses pequenos momentos são preciosos, porque eles revelam algo que vai além da mente. Você não está ali como alguém fazendo algo. Você é o próprio instante. Não há mais separação entre você e o mundo. E é aí que a mágica acontece. Não uma mágica barulhenta, cheia de efeitos, mas uma paz silenciosa que não se explica, apenas se sente. Estar presente é como sair do nevoeiro. Você começa a enxergar com mais nitidez, não apenas o que está fora, mas também o que está dentro. Suas emoções, seus impulsos, suas crenças automáticas. Tudo começa a ser visto com mais clareza, e é essa clareza que transforma. Não porque você está tentando se corrigir, mas porque a simples luz da consciência dissolve o que não é verdadeiro. Aquilo que era inconsciente começa a perder o poder, porque agora você está olhando com atenção, com presença, com verdade. E quando isso acontece, algo dentro de você muda. A pressa diminui, a necessidade de ter razão enfraquece, a comparação com os outros perde o sentido. Você começa a descobrir uma nova forma de existir, mais leve, mais alinhada, mais verdadeira. Não é que os problemas desaparecem, é que você passa a não se identificar tanto com eles. Você aprende a observá-los, a permitir que venham e que passem, como nuvens no céu, sem precisar entrar em cada uma, sem precisar se confundir com tudo que sente. Esse estado não é algo distante, místico, inalcançável. Ele está mais perto do que você imagina. Ele está aí, agora mesmo, esperando que você simplesmente perceba, que respire, que pare por um segundo e sinta o próprio corpo, que ouça o ambiente ao seu redor sem tentar nomear nada. Isso já é presença, já é consciência desperta. E quanto mais você pratica, sem esforço, sem cobrança,
mais esse espaço interno se expande, mais você percebe que não precisa de muito para estar em paz. Basta estar inteiro onde você está. Esse é o convite de Tolle, e talvez também o chamado silencioso da sua própria alma. Um chamado para parar de correr atrás da próxima conquista, da próxima resposta, da próxima validação e simplesmente repousar no que é, nesse agora que nunca vai embora, nesse agora que sempre acolhe, sempre cura, sempre ensina, sem palavras, sem fórmulas, só com presença, só com verdade, só com você, inteiro, desperto, aqui e agora. Ele também alerta para a armadilha de levar consigo, mesmo durante o retiro, a situação de vida, os problemas, responsabilidades e narrativas pessoais que mantêm o indivíduo preso ao sofrimento. Carregar mentalmente questões como saúde, relacionamentos, finanças ou trabalho impede que o retiro cumpra sua função. Não se trata de negar esses aspectos da vida, mas de reconhecê-los como parte do campo da forma e não da sua identidade essencial. É possível transcender temporariamente esse fardo e, nesse espaço livre, lembrar-se de que você é vida e não apenas uma história problemática. E esse lembrete de que você é vida e não apenas os problemas que carrega pode parecer simples à primeira vista, mas é profundamente libertador quando realmente sentido. Porque a maior prisão não está nas circunstâncias em si, está na identificação com elas. Está na repetição mental constante que diz: isso não deveria estar acontecendo comigo, isso não é justo, eu preciso resolver isso agora. Esse tipo de pensamento rouba o silêncio interior, suga sua energia vital e te mantém girando em círculos dentro da própria mente. Tolle não propõe que você fuja das suas responsabilidades ou finja que elas não existem. O que ele propõe é que você pare de se definir por elas, que você pare de se confundir com as suas histórias. Porque sim, você tem uma vida com desafios, como qualquer ser humano, mas você não é esses desafios. Você não é sua conta bancária, você não é o diagnóstico, você não é o que disseram sobre você. Você está vivendo tudo isso, mas quem você é, de fato, está num lugar muito mais profundo, silencioso e indestrutível. Durante um retiro, seja ele físico ou apenas um momento de pausa no meio do caos, você tem a oportunidade rara de se descolar desse personagem que sofre, de olhar para ele com certa distância e perceber que há algo em você que continua presente, mesmo quando tudo parece estar desmoronando. Esse algo não pensa, não julga, não briga. Apenas é. Esse é o verdadeiro você. O espaço consciente onde tudo acontece, onde as emoções vêm e vão, onde os pensamentos aparecem e somem, mas que, em si mesmo, permanece intacto. E quando você começa a descansar nesse espaço, mesmo que só por alguns minutos, algo muda por dentro. As tensões começam a se dissolver, o corpo relaxa, a mente desacelera, e a vida deixa de ser uma guerra constante para ser vencida e passa a ser um fluxo que você pode aprender a navegar com mais leveza, com mais presença, com mais humildade. Você não precisa mais resolver tudo agora, não precisa mais entender tudo, nem controlar tudo, porque existe um lugar em você que já está em paz, e a partir dele,
que a verdadeira transformação começa. Então, da próxima vez que perceber que está levando seus problemas no bolso, mesmo quando tenta relaxar, respire e lembre-se de que você não precisa carregá-los o tempo todo. Eles podem esperar um pouco. Você pode repousar, você pode se permitir um momento de silêncio, sem culpa, sem urgência, sem a ideia de que precisa ser produtivo o tempo todo. Porque a paz que você busca não está no fim da lista de tarefas. Está nesse instante, onde tudo para e você simplesmente sente que está vivo, inteiro, presente e livre, mesmo que só por agora. E isso já é mais do que suficiente. Outro ponto poderoso abordado é a diferença entre perceber o mundo a partir do ego ou a partir do campo da consciência. Tolle ilustra com um exemplo simples de uma caminhada entre dois pontos do retiro. Se feita em estado de presença, a caminhada se torna uma experiência sagrada, onde tudo vibra com vida: o céu, os sons, o vento, as árvores. E nesse estado, até mesmo as palavras ditas ou ouvidas não vêm da mente pensante, mas de uma profundidade viva e silenciosa, reconhecível por quem também escuta a partir desse mesmo lugar interior. É como se, de repente, o mundo ganhasse uma nova textura. As cores parecem mais vivas, os sons mais puros, e até o ar parece ter um sabor diferente. Não é que o mundo mudou, é o seu olhar que deixou de estar nublado pelo ego. E quando esse véu cai, mesmo que por breves instantes, você percebe que a vida nunca foi monótona ou sem graça. Ela só estava sendo filtrada por uma mente preocupada, apressada e cheia de ruídos. Quando esse filtro some, tudo volta a brilhar, porque a presença tem esse efeito. Ela revela o sagrado no simples. Tolle fala disso com uma leveza que toca fundo, porque ele não está falando de uma teoria distante, mas de algo que qualquer pessoa pode experimentar. Basta um instante de quietude, uma caminhada sem pressa, um olhar atento para uma flor, uma pedra ou uma folha balançando ao vento. O ego quer sempre chegar em algum lugar, cumprir uma meta, concluir uma etapa, mas a consciência não tem pressa. Ela habita o agora, e é no agora que a vida acontece, sem drama, sem cobrança, só sendo. E quando você caminha com essa presença, quando cada passo é sentido, cada som é ouvido com o corpo todo, algo dentro de você começa a se lembrar. Se lembrar de quem você era antes do medo, antes da comparação, antes das máscaras. Porque o ego não é mau, ele só está tentando te proteger de um mundo que você acreditou ser perigoso. Mas a consciência não precisa se proteger. Ela observa, acolhe e se move com sabedoria, mas não com reatividade. Quando você passa a viver a partir desse campo, até suas palavras mudam, sua voz muda, sua energia muda. É curioso como, nesse estado, a comunicação deixa de ser uma troca de argumentos e passa a ser uma troca de presenças. Você fala com mais pausa, escuta com mais abertura e percebe nuances nas entrelinhas que antes passariam despercebidas. Não é mais a mente que fala, é algo mais profundo, mais verdadeiro, mais conectado. E quem escuta a partir desse mesmo lugar sente isso, não com os ouvidos, mas com o coração, com a alma. É uma linguagem sem palavras, que só pode ser compreendida quando os dois estão presentes, de verdade. Por isso, quando Tolle usa o exemplo da caminhada, ele não está apenas falando de andar do ponto A até o ponto B.
Ele está apontando para uma maneira completamente nova de viver, onde cada gesto carrega consciência, onde cada instante tem valor, onde o externo deixa de ser um palco para o ego se exibir e passa a ser um espelho para a vida se revelar. E a boa notícia é que isso está disponível para você agora mesmo. Não exige anos de prática, nem títulos espirituais. Só exige honestidade, vontade de estar, de sentir, de realmente ver. Talvez esse seja o começo de uma nova forma de caminhar pelo mundo. Não com pressa, não como quem foge do passado ou corre em direção ao futuro, mas como quem honra o caminho. Como quem sabe que a vida está acontecendo agora, bem aqui, com o som dos pássaros, com o calor do sol, com o simples bater do seu coração. Você não precisa fazer nada grandioso, só precisa estar inteiro onde os seus pés estão. E o resto se revela com o tempo, com o silêncio, com a presença e com a coragem de viver de verdade. Uma respiração por vez, um passo por vez, um agora por vez. Por fim, Eckhart Tolle convida a reconhecer a si mesmo não como um ser limitado por sua biografia, mas como a própria manifestação do universo consciente. A mesma força que deu origem ao cosmos continua fluindo através de você. E o que poderia ser mais libertador do que perceber que, por trás de cada experiência, existe uma presença silenciosa e imutável que observa tudo? Ao tocar essa dimensão, mesmo que por instantes, o peso do mundo se dissolve e o ser real desperta. E quando esse ser desperta, você não se torna alguém melhor no sentido que o ego gostaria. Você apenas se torna mais real, mais inteiro, mais conectado com aquilo que sempre esteve aí, mesmo quando tudo parecia estar desmoronando. Você começa a perceber que nunca esteve sozinho, que por trás de cada dificuldade, cada alegria, cada silêncio, havia um espaço consciente te acompanhando, observando com paciência, com amor, esperando apenas que você se voltasse para dentro e o notasse. Essa presença não precisa ser buscada em livros, cursos ou mestres distantes. Ela não mora em algum lugar inacessível. Ela está aqui, agora, entre uma respiração e outra, no espaço entre dois pensamentos, no silêncio que surge quando você deixa de lutar contra o momento presente. E, ironicamente, quanto mais você tenta alcançar esse estado, mais ele escapa. Porque não se trata de fazer, mas de permitir, de relaxar, de lembrar, de descansar no que já é. Tolle nos lembra que não somos apenas a história que contamos sobre nós mesmos. Não somos a soma de traumas, conquistas, fracassos e memórias. Somos algo anterior a tudo isso. Uma presença viva, consciente, silenciosa, que observa tudo sem se perder no conteúdo. Essa é a verdadeira liberdade. Poder viver sem estar preso, poder sentir sem se afundar, poder pensar sem ser arrastado. É como se algo em você dissesse: eu vejo tudo isso, mas sei que não sou isso. E quando você começa a viver a partir dessa dimensão, a vida ganha outro ritmo. As decisões se tornam mais claras, as relações mais autênticas, os problemas menos ameaçadores. Não porque o mundo muda magicamente, mas porque a forma como você se relaciona com ele muda. Você para de resistir tanto, para de tentar controlar tudo e começa a confiar no fluxo da vida. Começa a caminhar com mais leveza, mesmo quando o chão é instável, porque algo dentro de você já está firme, já está em paz. Essa paz não depende de perfeição, não exige que você esteja sempre zen, nem que sua vida esteja toda organizada. Ela nasce da verdade, da coragem de parar de fugir, de olhar com honestidade, de sentir o que está aqui, agora, sem julgamento,
sem pressa, só com presença. E quando essa presença é reconhecida, mesmo que por um segundo, ela deixa uma marca. Algo muda, algo se acende, como se por um instante tudo fizesse sentido. Você pode voltar a se esquecer, pode se perder de novo na correria, na ansiedade, nas preocupações, e tudo bem, isso faz parte. Mas agora você já sabe que há um lugar dentro de você onde tudo se aquieta, onde tudo é acolhido, onde nada precisa ser consertado, só visto, só sentido, só permitido. Esse lugar é a sua essência, não aquela que precisa ser construída, mas aquela que precisa apenas ser lembrada. E talvez esse seja o maior presente de todos, saber que por trás de tudo há algo em você que nunca foi ferido, nunca foi perdido, nunca foi abandonado e que sempre esteve esperando por esse exato momento, esse agora, onde o ser desperta e a vida finalmente começa a ser vivida, não mais como uma luta, mas como uma dança suave entre o que vem e o que vai, entre o silêncio e a forma, entre o eterno e o instante, entre o universo e você. Se você está gostando desse vídeo, não se esqueça de clicar em gostei. Compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que também precisa ouvir essa mensagem. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito e junte-se à nossa comunidade. Comente sua história. Às vezes, ela pode ajudar muitos que estão passando pelo mesmo que você.